Hoje no programa 9 Minutos a gente dá continuidade à conversa com o professor, mestre, doutorando em educação, Wagner Kimse Caldas. Nós estamos falando a respeito de ateísmo. O Wagner, você estava explicando as razões que o levaram a chegar a essa... Eu falo de quê? Convicção, certeza ou fé na existência de Deus? Não, isso é até uma coisa engraçada, né? As pessoas falam, você tem fé em alguma coisa. Na verdade, não são nem certezas, nem convicções, que aí eu cito Nietzsche, né? Homens convictos são prisioneiros. E Nietzsche também fala que a convicção ela é mais inimiga da verdade do que a mentira. Então, não, nós não somos convictos de nada. Né? Ela fossiliza. Nós não somos convictos de nada, nós só temos pressupostos, nós só temos indicações de que não há um Deus. É nisso que nós acreditamos, mas nós respeitamos o direito da pessoa de acreditar que há. Porém, nós, ateus, e eu, no meu caso, eu me coloco nessa posição. Eu não vejo evidências. Né? E as pessoas vão citar a Bíblia, mas a natureza é evidência. Para mim, não é a evidência de uma obra divina. Então, na verdade, o ateu ele tem um pressuposto, uma pressuposição de que não existem divindades. E quando eu falo Deus, eu não estou falando do Deus cristão. Estou falando de nenhum Deus. Você está falando da divindade. De uma divindade inteligente. Agora, o corte epistemológico aí, o raciocínio que se infere daí é o seguinte, que se houve uma criação, houve um criador. É uma outra questão, porque as pessoas até chegam a comparar isso, né? Uma biblioteca não é, um livro não é uma explosão em uma tipografia. As pessoas fazem, mas aí você está falando de materialismo, de uma matéria aqui, física, que nós conhecemos. Quando nós falamos de universo, nós estamos falando de quântica já. É uma coisa que os cientistas estão aí investigando, pesquisando, e como que isso poderia se dar, como essa partícula elementar, como que essa energia inicial surgiu. Algumas pessoas vão principalmente dizer, como ela se organiza. Como ela se organiza. E algumas pessoas vão preferir dizer, não, alguém modelou isso. Nós, ateus, nós preferimos acreditar que um dia a ciência vai dar explicações científicas sobre como isso tudo ocorreu. À luz da física, no caso. À luz da física, à luz de uma ciência que talvez nós não conheçamos. Porque a própria física quântica, ela é uma coisa ainda muito nova, muito recente. Nós ainda estamos ganhando. Nós temos aí o Stephen Hawking, que é um físico, e ele fala que Deus não era necessário para que houvesse toda a física, toda aquela questão da criação do universo. Ele diz isso. Eu não sou um físico, não sou um físico teórico, eu não tenho talvez capacidade de acompanhar o raciocínio dele. Então eu, de certa forma, eu coloco um pouco de confiança no que ele está falando, porque ele é um cientista da área. Outros vão dizer que não, mas a teoria que mais me apraz nesse momento é a que ele traz. E quando você fala, é preciso ter fé para ser ateu, né? Eu diria que depende do que as pessoas entendem pela palavra fé. Se a fé é a palavra crença, de acreditar, tudo bem. Agora, se fé é a fé bíblica, né, como é narrado lá em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, não, essa fé o ateu não tem. Ele não tem uma convicção de coisas que ele não vê, ele precisa de evidências. Agora, acreditar, nós podemos acreditar, por exemplo, que a teoria da evolução de Charles Darwin é um princípio interessante. É algo que postula uma possível forma de como a nossa espécie chegou até aqui. Nós também não acreditamos cegamente na teoria da evolução. Nós achamos que ela é um grande início. Nós achamos que ela é um grande apontamento e uma grande descoberta de Charles Darwin. Porém, a gente ainda tem muita ciência para descobrir pela frente. Nós estamos engatinhando ainda nessas questões. Da perspectiva da eternidade, a humanidade é ínfimo, nós temos um segundo de vida no universo. Um segundo de vida. Agora, há quem veja o ateísmo, mas há quem entenda que o homem, eu não sei se isso passa pelo pressuposto da razão, do raciocínio lógico, mas a percepção de que o homem tem uma dimensão transcendental que o leva a buscar a religião para encontrar um sentido para a sua existência. Sim, essa é a maldição da consciência. O homem, por ser consciente de si, ele precisa de explicações e mais. O homem, por ser consciente de si, ele quer ser imortal. Ele não quer perder tudo isso que ele tem. Né? As primeiras religiões, no princípio, o animismo, o totemismo, parte dessa angústia do homem não saber o que acontecia com aquele colega de tribo que caía no chão e não mais se movia e ficava frio e estragava e deteriorava. O que aconteceu com ele? Então, essa questão, para onde foi o meu amigo?
porque ele estava ali inerte. E aquela vida que ele tinha foi para onde? Então, essa necessidade do homem de explicar o raio, o trovão, o fogo, o vulcão, o terremoto, né? Então, como ele não tinha ciência na época, esse homem primitivo, ele atribuía tudo isso a divindades. Então, o homem, ele é um eterno, uma pessoa que busca respostas. E quando ele não tem, ele tem que criar uma resposta para ele. E essa resposta, na maioria das vezes, foi Deus para todas essas coisas. Na verdade, você está falando de uma grande angústia existencial. É uma angústia existencial, porque nós temos consciência de nós. Por que os cães, os macacos, os golfinhos não têm essa preocupação e nós temos? É a consciência. Apesar de animais como os macacos e os golfinhos terem a autoconsciência, de se reconhecer no espelho, mas eles não têm a consciência da vida, da persistência, da identidade, pelo menos não comprovado ainda. E nós temos essa angústia. Ninguém quer morrer, ninguém quer perder o contato com as pessoas que ama. Saber que se, como o ateu acredita que a morte é o fim de tudo, as pessoas dificilmente querem isso. Eu quero encontrar meu filho lá no paraíso. E às vezes até brinco com as pessoas. Você quer encontrar, você é separado, você teve 2 mulheres e tem sua atual esposa hoje. Quando você morrer, qual das 3 é sua esposa? Mas a sua ex-esposa não casou com outra pessoa? Quem? Afinal de contas, é a esposa de quem? Mas isso não é uma brincadeira, o que a gente entende que essa questão do anjo... É um jogo lógico. Um jogo lógico, e o anjo não tem sexualidade, então é só mais uma brincadeirinha que a gente faz mesmo. Em 9 minutos nós estamos conversando com o professor, mestre, doutorando em educação, Wagner Kiemsi Caldas. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o mestre, professor, doutorando em educação, Wagner Kiemsi Caldas. Wagner, aqui nós estamos falando de ateísmo, desde o programa de ontem nós estamos tratando desse assunto com o mestre em educação, Wagner Caldas, que é um ateu convicto. Convicto, né, Caldas? Convicto não, como eu falei, a convicção prende, aprisiona. Olha bem, há ateus e ateus, né, Wagner? Sim, com certeza. Aos que se, digamos assim, se mostram, se encontram, se assumem ateus depois de uma busca para a qual não encontraram a resposta, e aqueles que também expressam um ateísmo por a questão do materialismo mais, eu diria, do materialismo mais baixo. Não consegue, se eu não consigo ver Deus, logo Deus não existe. Isso. Né? Pode existir, na verdade, eu diria que existem pluralidades gradações de ateus, também. assim como existe pluralidade de cristãos, pluralidade de islãs, né? Dentro das correntes filosóficas, nós vamos ter a pluralidade. E existe um ateu convicto, também existe, que é chamado ateísmo forte, é aquele cara que afirma Deus não existe. Eu, particularmente, não sou desse tipo. Eu sou o que eu chamo de ateísmo cético. Eu acho muito provável que ele não exista. Mas se um dia a ciência, ou de outra forma, provar que ele existe, eu vou acreditar, porque eu seria um teimoso em não acreditar numa coisa que tem evidência. Certo? Agora, existe também essa corrente do ateísmo, que algumas pessoas chamam de neo-ateu, que são os ateus mais jovens, que estão se encontrando agora no ateísmo, e eles têm toda essa questão da dúvida, do questionamento, né? O que é isso? Por que eu sou assim? Eu não acredito, eu acho que Deus não existe, e eles acabam sendo um pouco mais enfáticos em demonstrar a sua não-fé, a sua não-crença, e acabam assustando algumas pessoas acham que eles são desrespeitosos até. Então depende muito realmente da sua predisposição filosófica, mas mesmo esses neo-ateus, eles vão chegar, se eles buscarem, se eles investigarem, se eles pesquisarem, eles vão entender por que eles são ateus e não vão ficar presos a ficar apenas combatendo religião ou dizendo Deus não existe, ou isso ou aquilo. A partir do momento que eles entendam da onde que veio essa dúvida deles. Sem dúvida. Agora, veja bem, uma das noções de Deus ou da existência da divindade é de que, se é Deus mesmo, não escapa à razão humana. Até que, para esse conceito, a razão é rasa. Nós estaríamos limitados a um jogo de inquirição intelectual. Sim, com né? certeza. Você já se deparou com alguém que já teve a oportunidade de experimentar o chamado êxtase místico? Dependendo do que a gente chama de êxtase místico, né, semanticamente falando, eu fui espírita por alguns anos e eu via algumas pessoas entrarem em transes mediúnicos, que eu não sei se é isso exatamente que você chama de êxtase. Freud definiu isso como um sentimento oceânico de identidade com o absoluto. Então eu não conheci ainda uma pessoa assim, não. Talvez quando você tivesse experiência, talvez você
Bom, você está aberto à reavaliação. Lógico que eu estou aberto. Eu não sou uma pessoa... Prosseguindo aqui no nosso roteiro, que essa conversa realmente é estimulante a partir dos seus próprios conteúdos, há quem veja que o ateísmo, a negação de Deus, representa, há quem veja que quem nega Deus, ou seja, ateu, nega valores espirituais como o bem e a fraternidade. Até porque, nesse caso, numa troca com Deus não haveria uma compensação final. Uhum. Como é que você vê isso? Não. O ateu diferente do que muitas pessoas pensam, o ateu é uma pessoa moral e é uma pessoa ética. Sim, mesmo sem ter a perspectiva da recompensa. E uma perspectiva de uma recompensa que é o céu. Porque o ateu ele está inserido numa sociedade e, segundo o Vygotsky, um russo, ele dizia que o homem é um animal sócio-histórico constituído no meio em que vive. Então, se você nasce numa sociedade que tem seus valores e princípios éticos e morais, você vai se desenvolver nela e vai adaptar em si esses valores. E algumas coisas são também o que você não quer que façam para você, você não deve dar em troca também. Então, na verdade, o ateu ele tem esse princípio moral e ético bem definido. Até porque, se não tiver, existe o Código Civil e o Código Penal que vão avaliar as atitudes de cada um de nós dentro do sistema político, né, governamental que nós vivemos. No plano mais horizontal, é considerado norma de ouro de todas as religiões, porque essa regra está contida em todas as doutrinas de todas as religiões, apesar de suas diferentes acepções da divindade, do contato com a divindade, essa regra de devemos tratar o próximo como a gente quer ser tratado. Sim. Né? Agora, negar a continuidade da existência depois da morte significa, então, o entendimento de tudo que acaba com a morte. Significa reduzir a vida a um mero processo bioquímico? A vida é um processo, sim, bioquímico, mas ela não deve ser reduzida. A vida ela tem os prazeres, ela tem tantas coisas boas para nós, que o ateu, acho que uma das últimas coisas que ele pensa é justamente na minha morte. Eu quero pensar na minha vida. Eu quero levar até o dia da minha morte as coisas boas que a vida me trouxe. Eu quero poder curtir os meus filhos, vê-los crescer, eu quero poder viajar, conhecer o mundo, aproveitar essa maravilha que é a natureza, para quando, ao morrer, não descobrir que não vivi. Ele não vai nem descobrir, né? Não vai, exatamente. No ato da morte ali, a pessoa, quando está nos últimos instantes, ele pensa, o que eu deixei para trás, o que eu não vivi. Mas depois aquilo para nós apaga-se. Um modo também de ver o ateísmo é entender que na perspectiva ateia, ou seja, o bem se paga com o bem, ou seja, o bem é um ganho em si, independente de qualquer procedimento. Exatamente, não existe uma premiação futura, nada para isso. A necessidade e o interesse da filantropia do ateu é pelo humanismo, é porque somos humanos. E os humanos eles devem viver em colaboração e não em um tirar do outro. Sim, eu tenho o meu direito, eu trabalho, eu tenho meus bens. E se eu puder ajudar ao próximo, eu vou. Grato, Wagner, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui esses 2 dias conversando. Muito obrigado. Em 9 minutos, nós contamos com a presença do professor, mestre, doutorando em educação, Wagner Kimse Caldas. Até já.